Olá, meus queridos e amados, louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para estudar a palavra de Deus. É muito bom ter esse momento com você. Desde já, eu gostaria de pedir que você ficasse em oração, porque eu também estarei aqui em oração para que Deus fale ao nosso coração nesse tema que é tão importante. Outro apelo que eu faço a você, independente do tempo, assista todo esse conteúdo, toda essa pregação, toda essa mensagem, para que você possa depois tirar suas próprias conclusões, queridos, porque esse assunto ele é de grande relevância para os nossos dias. Vou ler Bíblia e vou ler Espírito de Profecia para você e vou aqui trazer pontos importantes, pontos sensíveis, mas que precisam ser falados. Por quê? Porque infelizmente temos visto uma grande quantidade de heresias, de erros que são fruto de uma apostasia. Então, amados, como Deus ama a mim e ama a você, Deus ele quer que a gente viva o plano dele. Amém? Então eu queria nesse momento orar com você para que a gente possa aqui buscar a presença de Deus e entender a vontade de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Espírito Santo, ele venha iluminar a nossa mente para compreendermos essa verdade tão importante, mas que tem sido rejeitada, que tem sido negligenciada, que tem sido deixada de lado até mesmo pela tua igreja, Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração, tira o preconceito, tira tudo aquilo que vai impedir de conseguirmos discernir a tua vontade neste momento. Eu te peço essa bênção para nós, em nome de Jesus já agradeço. Amém. Queridos, o tema, como você viu aí, é estão silenciando a voz profética na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu abreviei IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos que Deus sempre levantou um profeta para guiar o seu povo, histórico do seu povo. Sempre Deus levantou um profeta. E nos últimos dias não seria diferente, porque assim ele prometeu por boca de Joel e também ali por boca de Pedro, falando que nos últimos dias haveria o dom profético sendo manifestado. Nós vivemos nesses últimos dias. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Ellen White ela foi chamada por Deus como uma profeta. Embora ela se coloque como a mensageira do Senhor, ela é uma profeta de Deus para os últimos dias, ou seja, para os nossos dias. Então isso é muito importante, isso é ensinado pela igreja, mas infelizmente essa voz profética, ela tem sido negligenciada, ela tem sido silenciada de forma sutil e infelizmente nós temos visto grandes atitudes de apostasia dentro da nossa igreja, aonde não deveria acontecer. Isso tem trazido escândalo, isso tem trazido angústia para o coração daqueles que são conservadores. Não conservadores no intuito de arrogantes, mas que prezam, que zelam pelo aquilo que é santo, que é sagrado, por aquilo que vem da parte de Deus. Queridos, então isso tem acontecido e eu vou trazer pontos aqui que para muitos, né, é chocante, mas tem que se trazer, temos que chamar o pecado pelo nome, para que assim o povo de Deus desperte, a gente desperte e viva verdadeiramente um grande reavivamento e uma reforma, para assim estarmos preparados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, queridos, veja, eu queria ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, para começarmos aqui. Veja, olha o que diz. Leia comigo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, reprove,
repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, que texto sério para os últimos dias. Queridos, é uma realidade. Muitos estão buscando pregadores, pessoas que falam aquilo que elas querem para mantê-las em suas conformidades. Precisamos tomar cuidado, porque o que tem que ser pregado nos púlpitos da nossa igreja, nos eventos da nossa igreja, queridos, em tudo em que a igreja realiza, tem que ser puramente a palavra de Deus. Tem que ser puramente o que foi revelado mediante o dom profético dado a Ellen White, o espírito de profecia. É o assim diz o Senhor. E não fábulas, falsos ensinamentos que infelizmente têm sido inseridos no meio do nosso povo e tem causado um grande malefício para o crescimento e desenvolvimento espiritual do nosso povo. Então, queridos, veja, isso é muito sério. Por isso que aqui eu tenho um compromisso com Deus primeiramente, com a sua palavra, com o espírito de profecia, para trazer para você o que está escrito ali, queridos. E entenda de uma coisa, nós precisamos abrir nosso coração para as repreensões, para a correção que vem da parte do Senhor, porque é para a nossa santificação e salvação. Amém? Eu queria ler um texto do espírito de profecia com você, que vai colaborar com o que foi lido aqui na Bíblia, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 87, no parágrafo 2. Olha o que a profeta de Deus, ela diz. Deus é desonrado quando deixamos de dizer claramente a verdade uns aos outros. Veja, claramente, tem que falar claramente a verdade. É sim, sim, queridos, e não, não. Devemos, porém, dizer a verdade em amor, pondo ternura e benevolência em nossa voz. Amém? Queridos, não podemos de forma nenhuma deixar de falar a verdade. Mas, seguindo o que está inspirado aqui, eu não estou aqui, queridos, trazendo para você nenhum discurso de ódio, de ira, de julgamento de pessoas. Eu não julgo pessoas. Eu analiso o que sai da boca. Porque o que sai da boca, queridos, pode ser para o nosso bem ou pode ser para o nosso mal. Isso pode purificar ou pode contaminar. Então, veja, eu estou aqui analisando o que as pessoas falam, o que as pessoas ensinam dentro da nossa igreja. Ok? Então, isso é muito importante para mim e para você. Veja, mas algo importante, mas exortar a igreja de Deus a voltar às primeiras práticas, queridos. Esse é o meu objetivo. E abandonar as práticas pecaminosas realizadas e incentivadas até mesmo pela liderança, queridos, e membros da nossa igreja. Precisamos tomar cuidado, queridos. Até mesmo por lideranças da nossa igreja. Até mesmo por membros da nossa igreja. Então eu venho aqui exortar você, querido, querida, independente da função ministerial que você tenha dentro da igreja de Deus, que nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos seguir o assim diz o Senhor, baseados na Bíblia e no espírito de profecia. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, queridos, que infelizmente tem acontecido uma atitude de apostasia dentro da nossa igreja por desprezarem o espírito de profecia, por desprezar o que foi escrito por Ellen White, mas que foi inspirado por Deus. Queridos, isso é muito importante. Algumas coisas têm acontecido, mas antes, veja, eu fui para um simpósio de espírito de profecia e lá dois ministros, dois pastores, estavam ali e trouxeram algumas palestras. E foram palestras ali, realizadas, tal, tudinho. Mas já perto do final, houve ali um momento em que foi dado para fazerem perguntas e ali obterem respostas. E foi inserido mais um pastor.
E o interessante é que no decorrer dos momentos de perguntas e respostas, houve ali, né, uma pergunta, e o que me chamou a atenção é que esse terceiro pastor, ele, né, disse: entendam uma coisa. Ellen White, ela não é normativa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu fiquei impactado. Porque isso que foi falado precisa ser tomado cuidado. Porque para um leigo que está ali, que não tem o desejo de procurar saber o que significa ser algo normativo, ele vai aceitar porque é uma voz oficial. Mas nós precisamos tomar cuidado, queridos. Aí eu fui pesquisar o que significa normativo. Preste atenção. Olha o que significa normativo de acordo com o dicionário. Que estabelece normas ou padrões de comportamento. Eu pergunto, os livros de Ellen White procuram estabelecer padrões de comportamentos para o povo de Deus, sim ou não? Padrões, sim ou não? Normas para o nosso benefício, sim ou não? Que determina o que é correto. Os livros que foram escritos por essa mulher buscam determinar o que é correto, queridos? Sim ou não? Exaltando a palavra de Deus. Presta atenção. Coisas boas. Os livros dela têm algo mal, irmãos? Presta atenção. Relativo à norma, regras, preceitos, queridos. A pergunta é, os livros dela procuram estabelecer princípios, preceitos, queridos, para o bem do povo de Deus, sim ou não? Então, como é que essa mulher, ela não pode ser considerada como normativa para o povo de Deus? Para a Igreja de Deus Adventista do Sétimo Dia? Se ela não é considerada como normativa para a gente, que dirá para as pessoas lá fora, que já não acreditam nela? Então, queridos, precisamos tomar cuidado. Exorto aqui a tomar cuidado com o que sai da boca. Isso é perigoso, porque entenda aonde vai essa questão. Veja, eu faço uma pergunta a você. Se ela não é normativa porque não tem livros na Bíblia, porque foi a ênfase ali, então a gente tem que desconsiderar o que foi falado por Natan, a Davi ali, né? Nós temos que desconsiderar o que foi falado ali, profetizado pelas filhas de Filipe, pelo profeta Gade, pelo profeta Ido, pelo profeta Ágabo, pela profetisa Débora e também pelo profeta João Batista. Porque João Batista ele falou muitas coisas ali, mas ele não tem livros escritos na Bíblia. Mas ele era um profeta inspirado por Deus. Todos esses foram inspirados por Deus. Porque a Igreja Adventista ensina e crê que não existe graus de inspiração. Ou seja, a mesma inspiração que é dada a um profeta canônico é também dada a um profeta não canônico, independente do período em que esse profeta seja levantado. Ele foi levantado por Deus, ele é inspirado da mesma forma que os canônicos. Então, queridos, veja, se ela não é normativa, eles também não deveriam ser normativos, porque não tem livros escritos deles que compõem o cano sagrado. Então precisamos tomar cuidado com o que se fala. Precisamos tomar cuidado porque isso vai reverberar na mente daqueles que estão ouvindo, queridos. E a pergunta é, o que João Batista falou ali não é normativo, não é direto? Ele ter chamado o pecado pelo nome ali, na vida de Herodes, de Herodias, que lhe custou até a vida? Será que ele arriscou a sua vida em vão? Queridos, a gente precisa entender uma coisa, e eu queria ler aqui para vocês. Todos os profetas não falam de si, mas inspirados por Deus. E eu queria ler com vocês, segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, que diz assim: sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não vem no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, homens santos falaram inspirados da parte de Deus, outras traduções dizem. Então, queridos, todo profeta que é levantado,
ele é levantado e ele é inspirado por Deus. E a pergunta é, se ele é inspirado por Deus, o que ele está falando é o próprio Deus ali que está trazendo. A pergunta é, se é Deus que está falando por meio do profeta, aquilo não é normativo? Olha a gravidade da situação. Então precisamos tomar cuidado, amados, porque a palavra de Deus que sai da nossa boca, da boca do profeta, ela é normativa. Eles é para o bem do seu povo. E isso é muito importante para mim e para você. Veja, Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz algo interessante para mim e para você. Eu queria ler esse texto também. Provérbios, capítulo de número 29, verso 18, diz assim: onde não há visão profética, o povo perece. Em outras traduções, se corrompem, apostatam. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Queridos, se não damos ouvido à visão profética, como diz o texto, o povo perece, o povo se corrompe, o povo cai em apostasia. E é o que tem acontecido hoje, pelo fato de negligenciar-se a voz profética, a visão profética dada a Ellen White. Infelizmente, há uma grande apostasia dentro do nosso povo, práticas apóstatas dentro do nosso povo, dentro da igreja de Deus, amados. E nós não podemos ser coniventes, nós não podemos nos conformar com isso, porque tudo isso, queridos, tem corrompido o caráter, tem corrompido o povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus, eu estou falando aqui em nome de Jesus, para que haja um despertamento em nossa igreja, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Queridos, veja, ao tirarem a voz profética, que esclarece a palavra de Deus e nos direciona à vontade de Deus, o fim será a apostasia dentro e fora da igreja. E agora eu vou trazer alguns pontos que são atitudes apostatadas do que Deus quer para mim e para a sua vida mediante a visão profética, a voz profética. Reverência dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Queridos, você há de confirmar comigo que infelizmente há uma grande irreverência hoje dentro da igreja. Eu me lembro quando eu entrei nessa igreja, a primeira vez que eu entrei como visitante na igreja, queridos, Adventistas do Sétimo Dia, no púlpito não tinha o símbolo da igreja adventista. Hoje tem. Mas sabe o que tinha lá no púlpito? Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aquilo me impactou, queridos, e eu disse, meu Deus do céu, esse lugar é santo, é sagrado, eu tenho que respeitar esse lugar porque Deus se faz presente. A pergunta é, hoje, quando as pessoas estão entrando na igreja, estão com esse mesmo sentimento? Por que não estão? Porque quem está dentro, queridos, está fazendo barulho, está com conversas paralelas, com conversas seculares, porque eu já escutei conversas seculares e não conversas santas. Principalmente dia de culto de sábado, o qual o dia não é nosso, pertence ao Senhor. Estão trazendo teatro para dentro da igreja, no dia de culto, no momento do sermão, trazendo teatro, encenações no púlpito e na nave da igreja, queridos. Onde o Espírito de Profecia fala que não pode haver um pingo de teatro, um passo de teatro, uma atitude teatral. Não pode. O Espírito de Profecia fala que não. Ou seja, é Deus falando que ele não aceita, que ele não concorda, que ele não quer isso. Queridos, música com toques seculares e profanos, um barulho, um volume alto, aonde a Bíblia fala que o Espírito Santo não se agrada. Efésios capítulo 4. A agitação dentro da igreja, queridos, uma agonia, queridos. Aí eu pergunto, um visitante vai lá, qual é a impressão que há nessa pessoa? Precisamos tomar cuidado, amados.
Precisamos tomar cuidado, a irreverência está muito grande. Agora por quê? Porque estão deixando de lado o espírito e profecia. Veja, eu queria que você lesse comigo Eclesiastes capítulo 5. Olha o que o texto diz para mim e diz para você. Eclesiastes capítulo de número 5. Olha o que diz Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Olha, guardar o pé, amados, guardar o pé. Tomar cuidado, é lugar santo. É lugar santo. Olha o que o Espírito de Profecia diz em Testemunhos Seletos, volume 2. Veja, é Deus falando por meio da sua profeta. Isso aqui é no início do culto, viu? Imagina no decorrer do culto. Olha o que ela diz. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, eles devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza convicção e conversões de outras pessoas. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Meu Deus do céu, hoje o nosso povo não tem entendimento de que anjos se fazem presente. E a pergunta é, eles estão alegres com os cultos que estão acontecendo ou eles estão envergonhados? Pare para pensar, queridos. Nós temos que pensar. O culto é racional, amados. Não podemos ir pela multidão, não podemos ir pela influência de ninguém. É o assim diz o Senhor, queridos. A palavra final é a do Senhor. É o assim diz o Senhor, mediante a palavra e o espírito de profecia. Mediante o espírito de profecia, queridos. Isso é muito importante para mim e para você. Outro ponto, queridos, de apostasia dentro da nossa igreja. Vestimenta dentro e fora da igreja, queridos. Meu Deus do céu, é uma angústia. Quando eu entrei nessa igreja, ainda era pouquinho, mas ainda havia temor por parte de muitos filhos e filhas de Deus na questão da vestimenta. Hoje, não podemos dizer que há temor, não podemos dizer que há ali um senso de zelo. Não podemos, queridos, porque infelizmente as coisas estão difíceis, muito difíceis. E isso não tem sido proveitoso, de grande contribuição para a causa e o povo de Deus. Não. Por quê? Porque estão rejeitando o que está escrito no espírito de profecia. Estão rejeitando o que Deus falou por meio da sua profeta. Estão silenciando a voz profética dentro da nossa igreja. E não pode. Por quê? Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então, queridos, é profético o que tem acontecido. E isso é uma prova de que tem se rejeitado o que Deus falou por meio da sua profeta. Veja, vestes impróprias no culto é o que tem acontecido nos cultos e serviços na igreja. Na hora do culto, na hora da ministração, queridos, seja ela na questão de um louvor, seja ali na hora da pregação, seja ali em qualquer momento, queridos, infelizmente, roupas inadequadas, roupas que o Espírito de Profecia fala que é profano, tem entrado dentro do nosso culto, queridos. E a pergunta é, uma pessoa que é conservadora, uma pessoa que veio de um período dentro da igreja, queridos, que era ali algo muito importante, a questão da vestimenta, o que é que ele não tem pensado hoje? Onde infelizmente até a nossa liderança, que eles têm falar que os tempos mudaram, os tempos estão modernos, então a gente tem que seguir ali o momento para que a gente ali possa abraçar a todos. Que conversa é essa, queridos? Entre os princípios de Deus e os costumes mundanos, os princípios de Deus, queridos. Aquilo que é mundano tem que sair de dentro da nossa igreja.
práticas mundanas têm que sair de dentro da nossa igreja, queridos. Atitudes apostatadas têm que sair de dentro da nossa igreja. Tem que haver santidade, pureza, consagração. Queridos, e aquilo que acontece dentro da nossa igreja é um reflexo do que é vivido lá fora. Entende? Isso é muito importante, queridos. Eu falo com muito amor, com muito carinho. Veja, queridos, outra coisa. Roupas muito apertadas, queridos, no corpo das mulheres. Curto, queridos, que quando se senta, misericórdia. Às vezes bota até um vestido ali longo, uma saia longa, mas um rasgão que quando se senta aparece ali a parte da perna e etc. Ah, irmão, mas é o Senhor que está olhando, as pessoas estão... Não! Tem que se dar o respeito. Você, querida, é uma mulher de Deus. Então, temos que tomar cuidado. Você também, homem. Você é um homem de Deus. Cuidado com os tipos de roupa que você usa. Roupas aparecendo aí, os músculos, roupas aí, né, aparecendo parte do seu corpo, roupas apertadas que estão ali pressionando as partes de baixo, queridos, e consegue-se ali ver um volume exagerado. Cuidado, porque a gente vai estar despertando ali pensamentos pecaminosos. Imagina uma pessoa que está lutando porque ele viveu lá fora uma vida de prostituição, de adultério, de pornografia, e agora entra na casa do Senhor e quer viver uma vida de consagração, e a sua luta é muito grande, mas vê toda essa licenciosidade, todo esse tipo de atitude errada, queridos. Como é que essa pessoa vai ter força lá dentro para vencer? Como? Cuidado, cuidado, queridos. Isso é muito importante. Isso é muito importante para mim e para você. 1 Timóteo 2,9. Olha o que diz. Primeira carta a Timóteo 2,9. Olha o que diz para mim e para você, em nome de Jesus. Olha o que diz. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com traços ou roupa ou pérolas ou vestidos dispensiosos, queridos. Em outras traduções, trazem aqui, né, com modéstia, decência e discrição. Analise o que é modéstia, analise o que é decência, queridos. Analise o que é discrição, algo discreto, algo que não chama atenção, algo que não divulga o corpo. Pense direitinho, queridos. Quem usa essas roupas lá fora são aqueles que não querem nada com Deus. Nós que queremos, temos que ter uma vestimenta que chama a atenção das pessoas para o Deus que nos santifica, para o Deus que nos consagra, para o Deus que está nos transformando para a vida eterna. Queridos, veja o que diz Parábolas de Jesus, página 166. Falando lá do Éden, né? A vestimenta que Deus ali concedeu para Adão e Eva. Luz bela e suave. A luz de Deus envolvia o santo par. Esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocência. As vestimentas hoje dentro da igreja proclamam inocência, pureza, santidade. Queridos, até calça comprida as queridas têm usado dentro da igreja em momentos de culto. Tomemos cuidado, queridos. Deus não se agrada de calça comprida. Líderes da nossa igreja fazem vídeos, né? Pessoas influentes, até em cima dos púlpitos, falam ali que do mesmo jeito que existe calça de homem, existe calça de mulher. Queridos, em nome de Jesus, paremos com isso. Vamos para o espírito de profecia, para a Bíblia. Deus não concorda, queridos. Deus não concorda. Deus não concorda. Veja, isso está em Orientação da Criança, página 414. Olha o que ela diz, a profeta de Deus. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo. A questão é, hoje o mundo tem produzido roupas, queridos,
que estão em harmonia com a vontade de Deus? É por isso que Ellen White ela vai dizer que toda mulher deveria aprender a costurar. Eu não sei se você já leu isso, mas ela fala. Toda mulher, toda dona de casa, ela deveria aprender a obra da costura. Mas hoje a mulher não quer saber disso. Quer saber de trabalhar, ganhar dinheiro, ser independente, né? E seguir a vida do jeito que quer. Cuidado. Veja, seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus devem evitar os extremos. Devemos evitar os extremos dentro da igreja, com a questão da vestimenta, queridos. Agora eu vou falar com vocês outro tema que ela é muito forte, mas é de grande importância para mim e para você. Queridos, sobre conduta sexual. E um tema que tem me preocupado muito em encontros de casais, palestras de casais e até por pessoas influentes da igreja, é quando se trata da questão sexual, eles introduzem ali momentos para perguntas e respostas e ali, né, eles introduzem a questão do sexo anal e do sexo oral. E infelizmente, queridos, falam fortemente que o sexo anal não pode, mas em contrapartida dizem: como a Bíblia ela não fala nada sobre o assunto do sexo oral, fica a consciência de cada pessoa. Meu Deus do céu, queridos. Em nome de Jesus, onde é que nós estamos com a mente, com a cabeça? Pastores falando isso. Queridos, veja, eu não vou denegrir aqui a pessoa, mas o que ela está ensinando é errado, queridos. Até o querido professor Leandro Quadros fez uns 2 vídeos falando sobre a questão do sexo oral. E ele escreveu um livro, e o interessante é que no último vídeo que eu assisti, ele disse, né, que esse livro é para crentes que não tem frescura. Olha que palavra forte. Então significa que aqueles que não concordam, de acordo com a Bíblia, com o Espírito de Profecia, são crentes cheios de frescura. Prestemos atenção, queridos. Isso é muito sério, queridos. Eu, particularmente, não concordo. Por quê? O argumento é, a Bíblia, ele condena o sexo anal porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu pergunto, só o ânus é templo do Espírito Santo, faz parte do templo, a boca não faz, a boca que deve louvar o Senhor, a boca que deve pregar a palavra de Deus. Queridos, isso é muito sério, queridos. A Bíblia ela não apoia sexo anal, sexo oral, nenhuma deturpação do que Deus estabeleceu originalmente lá no Éden. E eu falo com muito respeito, porque eu respeito muito o professor, né? Não estou aqui falando mal dele, mas esse ponto aí ele precisa ser ressaltado. Por quê? Pare para pensar no dano que tem causado na vida de muitos, queridos. Muitos adultérios têm acontecido dentro da igreja, muitos divórcios têm acontecido dentro da igreja, queridos, e pode ter certeza que a questão do sexo oral tem sido um dos pontos, sabe por quê? Uma pessoa que não está santificada nesse sentido, está dentro da igreja, escuta algo desse tipo, vai chegar para outra pessoa, seu cônjuge, sua cônjuge, e dizer: olha ali, fulano, fulana, nosso pastor está pregando dizendo que pode. E ali tentam até pegar textos da Bíblia, né? Queridos, é muito sério. E a outra pessoa não quer, porque quer se consagrar a Deus. Olha a briga. Então essa pessoa vai buscar onde? Lá fora. Aonde tem pessoas que gostam, que querem, que fazem, que praticam. Precisamos tomar cuidado. Muito cuidado. Jesus está voltando. Isso não é tema, queridos, que a gente deve estar ali, tentando ali trazer. Não, a Bíblia diz que não, é não e acabou. E ponto final. Queridos, Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz assim, ó, que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula.
Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Queridos, o que contamina uma cama é só prostituição e adultério? Não. Toda atitude sexual que é deturpada do padrão original que Deus estabeleceu no Éden. Porque paremos para pensar. Se a Bíblia apoia, né? Então significa que Adão e Eva praticavam sexo oral? Será que eles praticavam? Então quer dizer que os profetas que tinham suas esposas praticavam? Quer dizer que os apóstolos praticavam aqueles que eram casados? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro ele tinha uma sogra, se tinha uma sogra ele tinha esposa. Ele praticava? Então quer dizer que os nossos pioneiros da igreja praticavam, José Bates, Tiago White, Ellen White e tantos outros? Parem para pensar, em nome de Jesus. Então isso é muito sério, amados. Precisamos tomar cuidado. A Bíblia nunca apoiou. Não existe um texto do Espírito de Profecia da Bíblia que apoie essa prática. Então nós precisamos tirar da nossa vida, querido. Nós devemos buscar a santificação. Isso não ajuda em nada na nossa busca para com Deus. Isso só vai alimentar pensamentos pecaminosos. Pode ter certeza disso. Porque um pensamento errado puxa outros. Um abismo puxa outro abismo, diz a palavra. Então veja, tem um livro de Ellen White chamado Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. E olha o que ela diz. Todos os que amam a Jesus e guardam os mandamentos procurarão evitar a própria aparência do mal. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:22. Ela está trazendo aqui para mim e para você. Perigos dos últimos dias, ela diz. O perigo que se acha perante os que vivem nestes últimos dias é a ausência de religião pura. A ausência de santidade de coração, queridos. Olha, presta atenção, queridos. Isso é muito sério. É o que tem acontecido hoje. Precisamos tomar cuidado. A nossa cama deve ser sem mácula, puro, algo saudável, algo santo, consagrado, queridos. Isso precisa estar na minha mente, na sua mente. O sexo foi estabelecido no Éden, antes do pecado. Não havia essas práticas. Essas práticas hoje, queridos, elas são fomentadas e vividas intencionalmente, queridos, por grupos que não querem nada com Deus. Queridos, esse grupo, né, que tem todas as letras aí do alfabeto, mais um maisinho ali no final, não é? Queridos, era uma prática dos antediluvianos, era uma prática dos sodomitas. Então quer dizer que a gente, povo de Deus, deve praticar as mesmas coisas que esses grupos que eu falei anteriormente praticavam. E um que existe ainda tem praticado intensivamente, queridos. Sendo que a Bíblia fala que nós temos que ser diferentes em tudo do que o mundo hoje professa, crê e pratica. Então precisamos parar para pensar. Não temos que ter nada, queridos, de conformidade. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja, no Espírito de Profecia fala que nós precisamos manter uma religião pura, santa, consagrada ao Senhor, amados. Então, tomemos cuidado. Não aceite essa conversa, não aceite esse argumento, queridos. Todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito de Deus. Independente de que parte seja, tudo é consagrado. O nosso corpo não é nosso, a Bíblia diz. Então, como é que a gente vai, por nós mesmos, tomar essa decisão de que se vamos fazer ou não vamos fazer? Que conversa é essa? E ainda tem um argumento, não, carícias orais. Queridos, tire isso da sua mente. Aí dizem, não, porque na vulva da mulher ali tem um clitóris e aquilo ali, Deus estabeleceu unicamente para a mulher ter prazer. Sim, com o órgão masculino. E não com a boca, com a língua, queridos. Pare para pensar em nome de Jesus. Muitas vezes a gente tem que falar assim diretamente, que é para ver se o povo de Deus desperta. Porque muita abominação tem sido praticada dentro da igreja de Deus e Deus não está contente com isso, queridos. Ele está a ponto de vomitar o seu povo.
Em nome de Jesus. Precisamos tomar cuidado. E um ponto, né, muito sério também, dentro da igreja, queridos, é com relação à alimentação. A mensagem de saúde dada por Deus por meio da voz profética, da visão profética, da profeta de Deus para os nossos dias. Nossa, como essa mensagem tem sido rejeitada, como essa mensagem tem sido combatida, como essa mensagem tem sido escarnecida, como essa mensagem tem sido excluída de dentro do nosso arraial, de dentro do nosso povo. Poucos defendem, poucos ainda acreditam, queridos, na voz profética sobre o regime alimentar, queridos, sobre o estilo de vida que Deus estabeleceu para mim e para você, e que ele ressaltou em 1863 por meio dessa mulher. Então, amados, isso está sendo escancarado dentro da nossa igreja, queridos. E nós, em vez de ser exemplo para um mundo doente, enfermo, sem comunhão e conexão com Deus, nós é que estamos dando um mau exemplo, queridos, através do nosso estilo de vida. E até pessoas lá fora têm dado mais exemplo e pregado mais essa mensagem que Deus deu para a nossa igreja adventista do que os próprios adventistas do sétimo dia. E eu não falo aqui com arrogância, queridos. Não falo com arrogância aqui. Eu falo com dor no meu coração. Com dor no meu coração. Porque quando eu entrei nessa igreja aqui, queridos, eu aprendi que essa igreja foi chamada por Deus. Ela é a igreja de Deus para os últimos dias. E ela deve ser exemplo em todas as áreas para o mundo. Para que assim o mundo seja atraído e a gente possa anunciar esse Deus Todo-Poderoso. Mostrando para elas que a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, queridos. Presta atenção. Mas o que tem se pregado aí, queridos, infelizmente não é o que Deus tem anunciado. Pelo contrário, estão indo contra. Estão indo contra. Veja, muitos têm colocado a mensagem de saúde dada da parte de Deus e anunciada por sua profeta na escala de conselhos. Ah, não, é um conselho, você aceita se você quiser, você segue se você quiser. Mas a pergunta é, sendo assim, não deveríamos também tirar da nossa vida os conselhos que Deus deu para a Odisseia? Quando Deus também falou ali por meio de Moisés, né, coloco diante de você a bênção e a maldição, aconselho-te que escolha a bênção, a vida. Outro ponto importante, queridos, é que nós precisamos tomar cuidado. Se for assim, devemos recusar também o conselho dado por Deus em toda a sua Bíblia. Isso é muito sério, queridos. Se a gente vai desclassificar o que foi escrito pela serva do Senhor e classificar como conselho, o que está na Bíblia também. Porque várias vezes Deus fala, aconselho-te, aconselho-te, aconselho-te. E aí, os conselhos de Deus são normativos ou não? É para o bem ou para o mal? Precisamos pensar, tomar cuidado com as vozes que estão sendo lançadas aí fora. Queridos, veja, então nós temos que recusar algumas dezenas ou centenas de páginas que Deus fez essa mulher escrever, inspirada pelo Espírito Santo, como o que está escrito no Conselho sobre Saúde, Conselho sobre o Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, Santificação, no Deserto da Tentação, Patriarcas e Profetas, e a lista continua, Medicina e Salvação. Tantos livros, queridos, tantos e tantos livros. Então a gente vai rejeitar tudo isso. A gente vai descartar tudo isso que Deus deu para que eu e você pudesse gozar saúde, ser um exemplo para as pessoas lá fora. É isso mesmo que nós vamos fazer, queridos. Mas é o que tem se ensinado. É conselho, não é normativo. Então não precisa se preocupar. Vai dar tudo certo no final. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 1, 29. Olha o que diz. Gênesis 1, 29 diz assim. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore da qual está o fruto de uma árvore que produz semente para vós,
será para alimento. Olha o que Deus estabeleceu como alimento. Capítulo 3, verso de número 18. Espinhos e cardos também produzirão para ti, e comerás a erva do campo. Olha a alimentação que Deus estabeleceu para mim e para você. Êxodo capítulo 15, queridos. Olha o que diz Êxodo capítulo 15, para mim e para você. Versículo 26 diz assim: E disse, se diligentemente ouvis a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, que são leis, inclusive as leis de saúde, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Aí vamos lá. Se a gente seguir, obedecer as leis de saúde, nenhuma enfermidade das que faziam parte do povo do Egito vai fazer parte do povo de Deus, da Igreja Adventista hoje. É Deus que está prometendo. Mas hoje, será que você não tem visto dentro do povo de Deus diabetes tipo 1 e tipo 2, colesterol alto, Alzheimer, hipertensão, asma, câncer, depressão, ansiedade, mal de Parkinson? Você tem visto isso dentro da igreja, queridos? Tudo isso é resultado de uma negligência à voz profética. Tudo isso é resultado de um estilo de vida que descarta as orientações de Deus para a nossa bem-aventurança, para a nossa saúde. Porque a palavra de Deus, acima de tudo, aconselho-te que te vá bem em tua saúde. 3:2 de terceira carta de João. Terceira carta de João, versículo 2. Então isso é muito sério, queridos. É o que nós temos visto hoje dentro da nossa igreja. E isso é lamentável, porque isso era para acontecer lá fora. Aí as pessoas viriam para aqueles que não são atingidos por isso, por viver o estilo de vida de Deus, e a gente ensinaria para eles, reeducaria eles a viverem um plano celestial. Mas o que tem acontecido é totalmente o contrário. Ao invés de buscarmos viver o estilo de vida de Deus, sabe o que tem que ser aconselhado pelos que estão dentro? Vá para o médico, busque ali um remédio, um medicamento e fique tomando até você melhorar. Muitos indo para insulina, muitos indo tomar meio mundo de coquetel, sendo que Deus tem o seu estilo de vida. Eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus porque um filho de Deus, um pastor que eu admiro muito, respeito, infelizmente hoje está passando por uma situação difícil. Eu tenho orado por ele com toda a sinceridade do meu coração, sem ódio, sem raiva nenhuma. Eu tenho orado por ele, assim como muitos têm orado por ele. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo ministério que ele tem desempenhado aí. Queridos, foi acometido de um câncer no intestino. Você sabe de quem eu estou falando, né? Nosso querido pastor Rafael. E ele, louvado seja Deus, está aí pregando com toda a força a mensagem de saúde. Porque ele entendeu que é o plano de Deus. E eu creio que muitos que seguem ele vão despertar devido ao seu testemunho de vida. Querido pastor, louvado seja Deus pela sua atitude. Agora, queridos, eu advirto você, não precisamos chegar a essa situação, porque Deus já está nos advertindo há muito tempo. Ele não quer que a gente sofra, tá certo? Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer. Queridos, olha o que diz Conselho sobre Saúde na página 450. Tem-me sido repetidamente, veja, várias vezes, mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta para, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Olha o que diz também em manuscritos 115, 1903. E também está no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 380. Olha o que Deus diz. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhuma grama deve entrar em nosso organismo de carne. O comer carne não é natural. Devemos voltar aos desígnios original de Deus ao criar o homem. Outro texto.
Está em Ciência do Bom Viver 317. Não é tempo de que todos vissem dispersar a carne na alimentação, ou seja, tirar a carne da alimentação. É uma pergunta que Deus faz através da sua profeta. Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fluir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na mente e no corpo? Volvam eles antes à saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio, e a praticarem eles próprios e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Queridos, é Deus falando. Precisamos voltar ao Éden. Esse é o plano de Deus. A igreja está doente, está enferma, queridos. Quantos aí enfermos, doentes, nem sabem, quando pensa que não estoura, é uma angústia, é uma agonia. Porque estamos rejeitando a voz profética, queridos. Veja, muitos dizem que cada um tem o seu tempo, né? Para aceitar a questão da mensagem de saúde. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 15. É para já, queridos, não é para quando eu achar que devo, não. É para já, porque o tempo está correndo e a gente não tem como voltar atrás do tempo. Queridos, outro ponto muito importante para mim e para você, queridos, que precisamos tomar cuidado em nome de Jesus, amados. Precisamos tomar cuidado de todo o nosso coração, queridos. É o que tem acontecido dentro da igreja com relação aos escárnios sobre a mensagem de saúde. Nós temos um departamento, queridos, ao qual já fiz parte, que deve ser uma bênção de Deus, que tem uma lei que diz: a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cuidar fielmente do meu corpo, manter a consciência limpa. Mas o que temos visto é totalmente o contrário. Porque alimentos que destroem a mente, alimentos que destroem o corpo, alimentos que não mantêm a consciência limpa, são introduzidas. São vividas. Eu já vi vários clubes postando seus lanches e várias outras coisas que eles fazendo questão de mostrar refrigerantes, hambúrgueres, cachorro quente e batata frita e tantas outras coisas, queridos. Faz questão. Eu já vi pessoas colocando uma garrafa de Coca-Cola lá na frente e escrevendo malvada, num tom irônico, caçoando da mensagem, desprezando a mensagem de Deus. Isso é terrível, queridos. Eu tenho que falar também e ressaltar, porque eu já fui para programações da nossa igreja, realizado por nossa liderança, a quem eu oro muito, porque existem homens e mulheres de Deus no ministério pastoral, mas que quando fazem eventos e ali dão almoço, arroz branco, colocam no feijão ali até queijo, queridos, industrial, sendo que, de forma por laudo, foi comprovado que a maioria dos queijos, principalmente o queijo coalho, todos eles são fabricados e neles são inseridos enzimas que fazem parte do intestino do porco. É isso mesmo que você está ouvindo, queridos. Até o órgão de saúde, queridos, por não conseguir controlar, estabeleceu uma porcentagem de pus no leite da vaca. Porque devido à demanda, né, e ali a forma deles ordenharem a vaca, acaba machucando ali, né, queridos, o odre ali, machucando a tetas da vaca, e sangue sai até sair pus de tanta ferida. E eles, como não conseguem limpar o leite para vender, eles ali estabeleceram uma porcentagem. Queridos, como é que a gente pode ser a favor disso? Sucos que são oferecidos cheios de açúcares,
que provocam em nosso corpo a acidificação do sangue, tornando assim o nosso corpo um campo fértil para cânceres e outros tipos de problema, Alzheimer, mal de Parkinson e assim vai. Como é que nós podemos fazer isso, queridos? Nós falamos algo com a boca, mas o coração está longe. As práticas dizem totalmente o contrário. Precisamos acordar, precisamos despertar. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que divulgar a mensagem de saúde para o mundo que está doente. As pessoas, quando forem fazer parte das nossas programações, verem ali uma grande diversidade de coisas naturais. Já vieram me falar, queridos, que houve programações, houve outras coisas, e ali no final, para comemorar, teve rodízio de carne, teve rodízio de pizza, teve rodízio de sanduíche, de hambúrguer, etc e tal. Queridos, que incoerência é essa? Aonde é que nós vamos parar? Jesus está voltando, e essas práticas precisam sair de dentro e do meio do nosso povo. Queridos, eu não estou aqui, queridos, em meu nome, eu estou aqui no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muita humildade aqui, queridos. Eu não estou com arrogância. Eu estou trazendo para você um alerta. Jesus está voltando. Precisamos tomar cuidado. Se hoje ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Não, Jesus está voltando. Não rejeite o espírito de profecia. Não rejeite a voz profética. Aceite Jesus enquanto é tempo. Ele está às portas. É plano do diabo, queridos. É profético. E eu queria ler com vocês o que está aqui, ó. No Espírito de Profecia, Eventos Finais. É um livro para os últimos dias. Olha o que Ellen White vai dizer. Eu queria concluir com esse texto. O título é A Rejeição dos Testemunhos resulta em apostasia. Olha o que ela fala. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob a bandeira de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Vão rejeitar, não querem saber do Espírito de Profecia. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Veja, é o último engano. Isso tem acontecido? Então nós estamos no fim, queridos. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ela torna a trazer Provérbios 29, 18. Satanás trabalha engenhosamente de diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus nos testemunhos verdadeiros. Queridos, Mensagens Escolhidas, volume 1. O inimigo tem realizado seus esforços magistrais para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. É o que tem acontecido. Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse. E os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir vários tipos de erros. Tudo que eu citei para você é fruto da rejeição e anulação dos testemunhos dados por Deus mediante Ellen White. Tudo já está se cumprindo essa profecia aqui. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo em pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então a caminhada descendente para a perdição. Quando são postos em dúvida e rejeitados os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí e ele redobrará seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Está acontecendo hoje dentro da nossa igreja essa profecia.
estão anulando, estão rejeitando, estão descartando, estão dizendo que é conselho, que a gente pode aceitar, pode não aceitar, estão resistindo a palavra de Deus por meio dessa mulher, por meio da profeta de Deus, e o resultado está aí, essa grande apostasia, vindo de lá de cima até embaixo. Eu não estou generalizando, falando de todos, não estou falando de todos, em nenhum momento aqui eu falei de todos, porque tem muitos que sinceramente, tanto lá em cima como embaixo, têm seguido fielmente o que está escrito na Bíblia e no espírito de profecia, e têm vivido o plano do Senhor, e eu louvo a Deus por essas pessoas, mas a grande maioria tem rejeitado, essa é a verdade, e nós precisamos voltar enquanto é tempo. Convido a você, eu faço um apelo ao teu coração, pense, repense, ore, clame a Deus. Será que o que foi saído da minha boca aqui é para o teu mal? Será que não é para o teu bem? Será que eu aqui estou num desejo de falar mal de alguém? Não, eu simplesmente passei para vocês o que foi falado. Então, queridos, em nome de Jesus, tomemos cuidado, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vai buscar aqueles que querem viver a sua vontade. Eu queria orar com vocês nesse momento para que Deus nos ajude. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por cada um que está assistindo, cada um que está aqui participando, estudando comigo, que eles possam compreender o teu desejo para a vida deles. Toma a frente, Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, eu te imploro. Toma cada um em tuas mãos, dá-nos a tua santa e amada paz. Purifica-nos no nome do Senhor Jesus Cristo e nos ajude a voltarmos a praticar o que está escrito no espírito de profecia, que foi dado para a tua igreja nos últimos dias e para o mundo. Eu te peço essa bênção e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.